essa live que nós vamos estar orando por vocês. Compartilhe essa live, amém? Vamos agora para o momento da palavra de Deus. Queridos ouvintes, eu quero ler com vocês a palavra de Deus no livro de primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 3, 4 e versículo 5. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, 4 e 5, eu vou ler. Diz assim a palavra: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Queridos ouvintes da programação, irmãos internautas, aqui está a palavra de Deus. O texto que nós lemos é um texto muito importante, porque revela nesta carta de 1 Tessalonicenses 4, do versículo 5 ao 3, Paulo tratando alguns assuntos com os irmãos de Tessalônica a respeito da vontade de Deus. Esse livro que nós lemos, que tem por seu autor apóstolo Paulo que escreveu este livro cerca aproximadamente entre 51 anos depois de Cristo, provavelmente foi a primeira carta escrita do apóstolo Paulo ainda em Corinto. O destinatário, a direção desta carta é a igreja de Tessalônica e aos cristãos de todo o mundo. Quando Paulo escreve esta carta, ele tem o propósito de fortalecer a fé dos cristãos de Tessalonicenses e transmitir-lhes a certeza da volta do Senhor Jesus Cristo. Porque havia uma interpretação muito errada no meio dos irmãos em Tessalônica a respeito da ressurreição e da volta de Cristo. Mas esse texto que nós lemos, do capítulo 4 e o versículo 3 e 5, vai falar também acerca da vontade de Deus. E é aqui que eu quero chamar a atenção de todos vocês nesta manhã. E quero colocar um tema para esta mensagem: buscando a vontade de Deus. Nós devemos buscar qual é a perfeita, agradável vontade de Deus para a nossa vida. Bem verdade, meus irmãos, que nós sabemos que a vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. Mas entre isto, enquanto estamos aqui na terra, há algumas vontades, ou a vontade de Deus, a qual Ele quer que nós buscamos e vivamos em nossa vida, buscando a vontade de Deus. Mas para nós entendermos isso, precisamos saber primeiro quem é Deus. Qual a natureza de Deus? Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Isso está em João capítulo 4, versículo 24. O único Deus vivo e verdadeiro, espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. Deus, sendo espírito pessoal, possui personalidade.
O nome Deus no original do hebraico, existe dois nomes que são traduzidos como Deus, que nós conhecemos de El e Elohim. Algumas perspectivas errônicas acerca de Deus negam buscar a Deus e a vontade de Deus. E nós devemos tomar cuidado para nós não nos limitarmos acerca de conhecer e buscar a este Deus. Entre elas nós vemos alguns conceitos, algumas posições, como dos agnosticismo, que é um termo de agnosticismo que significa não saber. O agnosticismo nega uma capacidade humana de conhecer a Deus. Só que eles erram, porque a vontade de Deus é que nós o conhecemos, o buscamos. Em Oséias capítulo 6 e versículo 3, Deus convida o seu povo a conhecê-lo. Nós temos também a teoria dos panteístas, do panteísmo. O panteísta diz que Deus é uma força impessoal. Não existe nada além do universo com a sua força e leis. Chegando a dizer que Deus é a natureza, Deus é tudo e tudo é Deus. Que o próprio homem, ele é um Deus. Mas eles erram acerca disto. Deus é totalmente diferente de sua criação. Não foi o homem, a natureza, o universo que criou a Deus. Deus deu existência por si mesmo e não se explica quem criou Deus. Deus, ele é Deus antes que a terra fosse formada. Antes que tudo existisse. Antes que a teoria, antes que a tecnologia, antes que a ciência, antes que o homem, aleluia, fosse criado, Deus já era Deus. Nós temos também o deísmo, que diz que Deus existe, mas é um Deus ausente, que abandonou a sua criação. Só que eles vão errar também, porque em Deuteronômio 4:7, vemos que Deus é o sustentador de tudo e de todas as coisas. Eles limitam-se em suas ideias e teorias e achismos para não buscar a vontade de Deus ou aceitar que existe um Deus todo-poderoso por trás desta grande criação. O politeísmo, que também é uma outra teoria, que não cultua um Deus, mas cultua vários deuses. E entre esses deuses que eles cultuam, eles atribuem-se glórias ao Deus Sol, ao Deus Lua, ao Deus das águas, que é conhecido como Poseidon, como os deuses da mitologia grega. Só que em Deuteronômio 6, versículo 4, vai mostrar que Deus, ele é único. Não há outro Deus além deste Deus. O homem pode constituir deuses com D minúsculo, deuses criados pela mão do homem, feito pela mão do homem, mas são deuses que têm ouvido, não ouvem, boca, mas não falam, olhos, mas não enxergam, pés, mas não andam, e mão, mas não apalpam. O nosso Deus, ele é o único e soberano acima de todas as coisas, porque o nosso Deus, ele vê todas as coisas. O nosso Deus ouve a nossa oração. O nosso Deus está com as mãos estendidas, agindo ao nosso favor. Deus, ele está conosco, aleluia, onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 1, que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado ou tapado para... Entendamos que Deus está com as mãos estendidas, agindo e trabalhando, e com os seus ouvidos atentos, ouvindo a oração, o clamor, a adoração daqueles que o amam, que o adorem, daqueles que o buscam em espírito e em verdade.
Há mais uma linha acerca disto, que é a linha do... Os ateísmos negam completamente a busca à vontade de Deus, porque eles negam a existência de Deus. Eles dizem que não há Deus. Só que em Salmos 14, versículo 1, classifica a atitude de negar a existência de Deus como uma incompetência. Em não enxergar a existência de Deus. Porque em Salmos 19, versículo 1, afirma que a natureza declara a existência deste Deus. Quem é que alimenta os pássaros? Quem é que dá o crescimento às plantas? Quem foi que deu a existência ao homem no jardim do Éden? Deus. E eles mostram incapacidade. São teorias que negam a busca à vontade de Deus ou aceitar que existe um grande Deus. Mas nós devemos buscar a vontade de Deus. E entre isto, o nosso Deus se revela também pelos seus atributos, que nós chamamos de atributos comunicáveis e incomunicáveis, atributos exclusivos e atributos morais de Deus. E entre esses atributos que Deus se revela, quebrando toda protocolo, ideia, achismo e conceitos errônicos acerca da pessoa de Deus, nós vemos em seus atributos exclusivos que Deus é espírito. E Deus, como espírito, não possui formas. Ele é imortal, invisível, eterno, digno de toda honra e toda glória para sempre. Este Deus poderoso que nós estamos mencionando é um Deus que, em seu atributo exclusivo, Deus é onipotente. Ele é todo poderoso. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. O conhecimento de Deus é perfeito. Ele não precisa pesquisar, aprender. Ele conhece tanto os nossos procedimentos como o nosso pensamento. Deus, Ele conhece o interior e o pensamento do homem, e a palavra, aleluia, não precisa nem chegar em nossa boca. Nós precisamos, é óbvio que precisamos orar e clamar, mas eu quero explicar que Deus, Ele conhece todas as coisas da vida do homem e da mulher. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Enquanto nós estamos aqui, Deus está aqui. Enquanto você está aí buscando a Deus, Deus está contigo aí. Enquanto estamos aqui cultuando a Deus, há em outros lugares que também estão cultuando, em outras cidades, bairros, estados, países, e Deus está lá operando. Não são diversos deuses espalhados por todo o país, o mundo afora. É o único Deus todo-poderoso que controla tudo e tem tudo nas palmas da sua mão e está se manifestando em todo o lugar com a sua grandeza e com a sua glória. Deus, Ele é soberano. Ele tem o direito absoluto de governar as suas criaturas. E dele dispõe como lhe apraz. Deus tem vontade própria. O homem não decide, o homem não escolhe, o homem não toma decisão por Deus. Deus decide. Deus toma a decisão. Deus faz como Ele quer. Se Deus fazer, Ele é Deus. E se Deus não fazer, Deus continua sendo Deus, porque Ele é Deus.
Deus não precisa fazer algo para dizer que Ele é Deus, porque Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Deus é imutável, Ele é inalterável em seus atributos, em suas perfeições, em seus propósitos para a raça humana. Ninguém altera e ninguém muda Deus. O homem muda, mas Deus continua sendo Deus. O homem, dependendo do momento, ele muda. Tem dia que o homem acorda, o ser humano acorda feliz, tem dia que acorda triste, tem dia que acorda bem, tem dia que acorda mal. Às vezes está bem ansioso, né? Tem dia que está bem mal-humorado. É verdade? O homem, ele altera em seu caráter, em sua conduta, o seu comportamento, as suas ações. Deus continua sendo Deus. Deus, ele é perfeito. Ele é absolutamente isento do pecado. É perfeitamente justo. Deus também, ele é eterno. Ele é de eternidade e eternidade. Ele não está limitado pelo tempo humano, porque o tempo não pertence ao homem. O tempo pertence a Deus. E Deus não trabalha dentro do tempo do homem. O tempo de Deus gira em torno da sua própria vontade. E nós, meus irmãos, temos que buscar a vontade de Deus. Deus se revela pelos seus atributos. E agora Deus se revela também pelos seus atributos morais. Os atributos morais de Deus, a qual nós devemos buscar. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus também. A vontade de Deus também é que em nossa vida opere, se manifeste em nosso caráter, em nossa conduta, as obras e em nossas obras, os atributos morais de Deus, para que verdadeiramente sejamos a imagem e semelhança de Deus em seus atributos morais. A vontade de Deus é que nós, em nossa conduta, em nosso caráter, em nossas obras, em nossa vida se manifeste os atributos morais de Deus, para que opere em nossa vida a imagem e semelhança de Deus. Como? Primeiro atributo moral de Deus. Deus é santo. Sua santidade significa a sua pureza moral. Deus é santo, então eu devo buscar a vontade de Deus. Ele disse: sede santo como eu sou santo. Eu devo buscar a santidade. Buscar, aleluia, viver uma vida de santidade a Deus. Como Deus é santo, eu preciso me santificar, me separar do mundo, de toda a imundícia que me afasta de um relacionamento, de uma comunhão com Deus. Em seu atributo moral, Deus é verdadeiro. Deus não mente, porque a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E em seu atributo moral, Deus é verdadeiro. Nós devemos se afastar da mentira e vivermos a verdade dos princípios da palavra de Deus. Nós devemos ser verdadeiros, como Deus ele é verdadeiro, e como há verdade em Deus, deve haver verdade em nossa vida. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho e a verdade. Ora, se eu vivo na verdade, Cristo vive em mim, e se Cristo vive em mim, já não vive mais eu em minha vontade, mas a vontade de Deus opera em mim pelo seu Espírito, pela sua palavra. Mas se eu não vivo na verdade, Cristo não vive em mim. Quem vive em mim são os meus desejos, a minha vontade e a vontade do pecado. Ou se da mentira,
O diabo, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Porque desde o princípio o diabo, ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Então entenda, meus irmãos, que eu devo ser verdadeiro. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus mentiroso. Em um atributo moral ainda de Deus, Deus ele é justiça. Deus mantém a ordem e a moral, como diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, em 1 João, epístola de 1 João. Deus, ele é justo. E como Deus, ele é justo, em minha conduta tem que haver a justiça. De que forma? Praticar a justiça. Praticar a justiça, ser justo, ser transparente, ser verdadeiro, ser sincero. Eu devo não prejudicar ninguém, ser justo um com o outro, não trapacear, não enganar, não colocar ninguém para trás para se crescer em cima do tropeço de alguém, porque isso é uma injustiça. Quando eu faço algo com uma má intenção, estou praticando a injustiça. Se eu estou praticando a injustiça, eu estou fora da vontade de Deus e estou dentro da vontade do diabo ou da minha própria vontade, da minha carne. Deus, ele é amor. Em um dos seus atributos, Deus também é amor. O seu amor é altruísta. Deus, ele é amor. Eu devo viver o amor de Deus e compartilhar o amor de Deus. O amor de Cristo que está derramado dentro do meu coração. Essa é a vontade de Deus, que nós amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Porque em João a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por todo que nele crê, para que não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como Deus nos ama, assim como Deus nos amou, assim como Deus nos ama, essa é a vontade de Deus, que nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. É a vontade de Deus. Nós temos que buscar a vontade de Deus. Ou nós vivemos para servirmos a nós mesmos, ou vivemos para servir a vontade de Deus. Deus em seus atributos, Deus ele é fiel. Deus é verdadeiramente fiel às suas promessas e os seus mandamentos. E assim como Deus ele é fiel para conosco, nós também devemos ser fiel a Deus. Nós devemos ser fiel, ser leal a Deus. De que forma? Obedecendo os seus mandamentos, a sua palavra, obedecendo as ordenâncias que Deus nos ordena, que Cristo nos ordena pela sua palavra. Nós devemos ser fiel a Ele, porque essa é a vontade de Deus, que nós sejamos fiel. Deus em seu atributo, Ele é misericordioso. E a misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Assim como Deus em seu atributo moral, Ele é misericordioso, mesmo o homem e a mulher sendo frágeis e falhos, mas a misericórdia de Deus opera. Assim como Deus, Ele é misericórdia para conosco, nós devemos ser misericórdia um para com o outro. Usar de misericórdia um para com o outro, porque essa é a vontade de Deus. Não pagar o mal com o mal. Não pagar o mal com a mesma moeda, mas pague o mal com bem. Mostre e dê aquilo que você recebeu de graça a quem precisa enxergar a vontade de Deus, entregando também a misericórdia de Deus. Deus, Ele é bom. A bondade de Deus é o atributo em razão do qual Ele concede vida e bênçãos às suas criaturas ou criação. Então Deus, Ele é bom e está no seu atributo moral. Nós devemos ser bondosos, agir de bondade um para com o outro, não agir com malícia, não agir, aleluia,
de uma forma que venhamos prejudicar alguém. Se você sabe fazer o bem, seja bondoso, faça o bem e não negue o bem que você pode fazer, porque negar o bem você está negando, você está pecando com o pecado da omissão. Você pode fazer o bem, mas você não está fazendo. Seja bondoso, porque esta é a vontade de Deus. Concluo aqui. Qual é a vontade de Deus? Nós temos que buscar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós sejamos santos assim como Ele é santo. Santificamos a nossa vida. A vontade de Deus é que nós sejamos verdadeiros. A vontade de Deus é que nós praticamos a justiça da sua palavra e sejamos justos. A vontade de Deus é que nós vivamos e praticamos o amor que foi derramado em nossos corações. A vontade de Deus é que nós sejamos fiel a Ele, assim como Ele é fiel para conosco com a sua palavra e as suas promessas. Qual é a vontade de Deus? É que nós, aleluia, compadecemos e usamos de misericórdia para um com o outro, assim como Deus, Ele é misericordioso conosco e não nos consome por causa da misericórdia. Qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos bondosos um para com o outro, porque Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom para mim. Deus, Ele é bom para você. Que nós venhamos buscar a vontade de Deus, para que opere em nossa vida. E verdadeiramente se manifeste em nós a imagem e semelhança deste Deus. Em nossa conduta, em nosso caráter, em nossas obras. Reflita-se o Deus Todo-Poderoso pelos atributos morais em nossa vida, em nosso caráter. Que venhamos buscar a vontade de Deus para a nossa vida. E se buscarmos, vamos achar. Porque a Bíblia diz no livro de Jeremias: me buscarei e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. O apóstolo Pedro, em sua epístola, ele vai dizer: chegai-vos a Deus e Deus chegarás a vós. Em Provérbios ele diz: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada, esses me encontrarão. Em Mateus ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então nós vemos que Deus nos convida a buscar a sua vontade. E se buscarmos, encontraremos. E se dermos lugar, Deus vai operar muito mais na nossa vida. Deus abençoe a todos os ouvintes da programação Voz da Libertação. Deus abençoe, irmãos internautas. Fiquem com esta palavra. Vamos buscar a vontade de Deus.